Boa noite! Gente, hoje mais do que nunca eu preciso de um feedback de vocês, porque meu querido vizinho inventou de fazer uma confraternização hoje e eu não sei se vocês estão escutando muito barulho é, ao redor, né? Então eu preciso que vocês me falem, por favor, se vocês estão me ouvindo da forma correta, se vocês estão me ouvindo bem, e se o barulho ao redor está interferindo em alguma coisa, porque se tiver, aí eu aproximo mais o microfone da minha boca, tá? Então, por favor, me digam se vocês estão ouvindo, porque é um belo momento, né? Que ele resolveu fazer uma confraternização, mas é assim mesmo, tá? Dá para ouvir, né, Marisol? Graças a Deus, muito obrigada. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um terror, né, para muita gente. Por que ele é um terror para muita gente? Porque tanto tem muitas pessoas que não estão tendo aula de amálgama mais na graduação, né? Até porque ele está caindo em desuso realmente. Então, na outra live que eu fiz de questão, eu perguntei, né, se tinha pessoas que não tiveram contato com amálgama na graduação e muita gente falou que realmente não teve. Só que os concursos continuam cobrando. E é por isso que eu sempre falo, gente, estudar para graduação, você ser bom na graduação, não significa que você vai ser bom também fazendo prova de concurso, porque são assuntos diferentes, pode ser que caia alguma coisa diferente. Por exemplo, na live da semana passada também, teve gente que falou que na aula não preconiza mais, na aula da graduação, né, da faculdade dela, não preconiza mais o uso de hidróxido de cálcio em cavidades muito profundas. Então, tipo, quando você chega num concurso, se você marcar um negócio desse, vai estar errado. Então, por isso que a gente precisa estudar de forma muito específica, né, para concursos mesmo. E é por isso que eu trouxe aqui hoje, né, nós não vamos aprender hoje como manipular o amálgama, como fazer uma restauração, tá? Porque isso é uma coisa clínica que não cai em concursos. O que vai cair é a composição química, como se dá a etapa da amalgamação, as propriedades físicas. É isso que você vai se deparar quando você entrar numa prova de concurso que cobre amálgama, tá bom? Um outro fator que faz com que esse assunto seja difícil é que envolve química, né? Envolve elemento químico. Então, ele é um dos assuntos da dentística. Eu amo dentística, né? Eu sou da dentística, mas eu tenho consciência de que alguns assuntos, como amálgama e sistemas adesivos, ele tem um pouco mais de dificuldade para o aluno entender. Então, eu peço que caso vocês não estejam acompanhando de alguma forma, vocês me avisem. Se vocês precisarem que eu fale um pouco mais devagar, também me avisem. E venho dizer também que os slides que eu apresentar aqui na nossa aula, eles vão estar disponíveis amanhã, tá bom? Nos nossos stories. Eu vou colocar lá amanhã. Então, não se preocupem em anotar nada, foquem no que eu estou falando, tá bom? Que é o mais importante. Não liguem para os slides agora, que amanhã eu coloco para todo mundo lá nos stories, vocês podem baixar, enfim, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Vou trocar aqui o slide. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é o amálgama, tá? O amálgama, por definição, ele é qualquer liga que contenha mercúrio, tá? Só que o amálgama dentário, especificamente, que a gente chama de amálgama também, a gente nunca fala amálgama dentário, a gente fala amálgama, tá? O amálgama dentário que a gente conhece, que a gente utiliza nas nossas restaurações, é uma liga que vai ser formada pelo mercúrio reagindo com a outra liga, contendo prata, estanho, cobre, principalmente esses três, podendo também conter paládio, zinco, vários outros elementos que vêm com a finalidade de melhorar as características de manipulação, né, de realmente as características clínicas, as propriedades, né, o desempenho clínico, esses compostos eles podem ser incluídos para melhorar isso, tá bom? O processo para formar o amálgama, né, é chamado de amalgamação, tá bom? A gente só precisa saber disso nesse exato momento. Só que aí a gente chega, beleza, a amalgamação é o processo. Mas como que é formado o amálgama propriamente dito? Gente, o amálgama, eu já falei que ele vai ser formado através da reação, né, da liga de amálgama com o mercúrio. E o que a gente vai ver nessa primeira parte é justamente como isso acontece, as fases que isso acontecem,
né? Quais são os componentes responsáveis ali por cada coisa, por cada propriedade. Depois a gente vai falar das características, né, das próprias propriedades do amálgama, e depois a gente vem para a parte clínica em si, tá bom? As ligas de amálgama que a gente utiliza, geralmente elas podem ser comercializadas na forma de limalha, que é como se fosse uma partícula assim, mais achatadinha, tá? E também podem ser comercializadas na forma de partículas esféricas, redondinho, beleza? Essas esféricas, elas são geralmente produzidas através de uma atomização, vamos dizer assim, de uma liga, ali uma liga química que está líquida, e aí se forma a partícula esférica através da inserção de um gás, que isso vai ser formado. Isso geralmente vocês não precisam saber, tá? É caso caia alguma coisa assim, vocês terem consciência de como uma partícula esférica pode vir a ser formada, tá? E ainda elas também podem ser comercializadas na forma das duas coisas, né? Uma amálgama que tenha tanto partículas de limalha como partículas esféricas. Beleza, deu para entender até aqui essa parte de limalha e esférica, que são duas formas diferentes de uma partícula de amálgama se apresentar. Deu para entender? Me deem um feedback se está tudo ok por aí. Bom, essa mistura, tá, da partícula das ligas com o mercúrio, essa primeira etapa vai ser chamada de trituração. É a primeira parte clínica, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar na parte da trituração. Agora nós vamos falar, deixa eu trocar o slide. Agora nós vamos falar sobre a diferença em si. Beleza, existe o pó de limalha e o pó esférico, as partículas de limalha e as partículas esféricas. Mas qual é a diferença disso? Qual é a melhor, né? Gente, os amálgamas que são compostos de partículas de limalha, eles têm uma maior resistência à condensação, aquela etapa de condensação que a gente vai ali condensar o amálgama, tá? Então, as partículas de limalha têm um pouco mais de resistência a essa condensação, tá? E aí, já os amálgamas de partículas esféricas, eles são muito plásticos, tá? Eles não são tão resistentes como os outros, eles são muito plásticos. E qual é o principal defeito de ser muito plástico? É que quando a gente vai fazer um preparo de classe 2, por exemplo, que necessita de uma certa sustentação ali, né, para a gente fazer o contato proximal, essa liga ela não funciona da melhor forma possível porque ela escoa bastante, tá? Em contrapartida, as ligas esféricas, elas geralmente precisam de menos mercúrio em sua composição, porque elas vêm apresentando uma menor área de superfície do que as partículas de limalha. Elas são mais redondinhas, elas são menorzinhas, então elas precisam de menos mercúrio. E, no geral, a amálgama que contém menos mercúrio geralmente apresentam as melhores propriedades. É como se o mercúrio fosse como se fosse o vilão daquela liga, tá bom? Daquela união da liga com o mercúrio. É como se ele fosse o vilão. E a gente vai ver por que ele é o vilão, tá bom? Próximo slide. E aí a gente chega na composição do amálgama, tá bom? Quais são os componentes principais do amálgama, aqueles componentes químicos que a gente acha tão chato de trabalhar, e realmente são. Os componentes principais da liga de amálgama são a prata, o estanho, e aí a gente também introduz o cobre, né, que ele veio para causar uma mudança assim, significativa na nossa vida clínica, porque ele vem para melhorar realmente as propriedades do amálgama. Então, hoje em dia, praticamente todas as ligas têm cobre, tá? Porém, elas podem ser ou de baixo cobre, ou seja, elas têm um teor menor de cobre, que são as convencionais, elas têm menos de 6% de cobre, ou ela pode ser alto cobre, alto teor de cobre, que tem mais de 6%, tá bom? As ligas que vão ser formadas apenas por prata e estanho, sem o cobre, elas geralmente são frágeis, tá? Elas são difíceis de passar pelas etapas, difíceis de triturar, tá? E aí, o que é que se faz? Substitui-se uma parte da prata por uma certa quantidade de cobre, tá bom? E aí é por isso que o maior conteúdo de cobre, mais que 6%, costuma causar melhorias na propriedade ali, aumentando dureza, resistência da liga, tá?
E aí, as ligas de alto cobre, aquelas que têm mais de 6% de cobre, elas são geralmente comercializadas como partículas esféricas, tá bom? É por isso também que elas costumam conter menos mercúrio, porque lembra que as partículas, os amálgamas formados por partículas esféricas contêm menos mercúrio. Lembra, né? Já o zinco, ele tem como função agir como antioxidante, tá? Porque ele vem reagir preferencialmente com o oxigênio e impedindo a formação de óxido. Por isso que tá falando, né? Antioxidante. Show de bola? As ligas que geralmente não contêm zinco, então contém só prata, estanho, cobre, elas são também mais frágeis, tá? Mesmo com a presença do cobre, o zinco é muito importante, porque sem ele também ela fica mais frágil do que com ele, tá? E aí sem ele também o amálgama ele tende a apresentar uma menor plasticidade durante algumas etapas, como a etapa de condensação, a etapa de escultura, por exemplo, tá bom? Basicamente, se a gente for falar qual é o papel de cada componente do amálgama, a gente tem que a prata, ela causa uma melhora na resistência e uma redução no escoamento ali do amálgama, o que é bem legal, né? Ela vai se tornar mais resistente e vai escoar menos para que você consiga trabalhar com ela da melhor forma possível, tá? O estanho, ele tem como papel reduzir a expansão do amálgama, que a gente vai ver quando chegar mais na frente, lá na parte realmente das propriedades. O zinco, como eu falei, é o antioxidante, e o cobre vem melhorando a resistência, reduzindo também o escoamento, reduzindo também a corrosão. O cobre é o xodó das ligas de amálgama, tá bom? Vamos para o próximo slide. Tá, mas beleza. Como que se dá esse processo todo? Como que a gente trata a amalgamação? Como a gente entende a amalgamação? Gente, vão acontecer duas reações, né, no amálgama. A reação principal que ocorre após a trituração é entre a prata e o estanho juntos e o mercúrio, certo? E aí, vocês estão entendendo até aqui? Qualquer coisa vocês podem falar, tá bom? E as ligas que têm baixo teor de cobre, que são aquelas que têm menos de 6% de cobre, que eu falei, elas incluem algumas fases muito importantes que a gente precisa abordar, porque é o que sempre cai, tá bom? Que são as fases. Então, nós temos a fase gama 1, a fase gama 2, tá? A fase gama 1, ela corresponde à fase cúbica, tá? Chamada fase cúbica, e aí ela precipita primeiro, ela acontece primeiro, por isso que ela é gama 1. A gama 2, ela tem uma fase, ela corresponde a uma fase chamada hexagonal e vem precipitar depois, tá? Já tá falando, 2 precipita, segundo. A fase gama 1 acontece entre a prata e o mercúrio, e a fase gama 2 entre o estanho e o mercúrio. Show? A existência dessa fase gama 2 não é legal, tá? É uma dificuldade muito grande que tem que ser resolvida. Por quê? Porque a presença da fase gama 2, ela torna o amálgama mais fraco, mais poroso, menor resistência mecânica, menor resistência à corrosão. Então, essa fase, ela é mais adequada de ser eliminada. Ela tem que ser eliminada para que o amálgama tenha as melhores propriedades possíveis. Beleza? Além de tudo isso, a gente precisa também colocar na cabecinha de vocês que quanto maior o número de partículas de prata e estanho que vão ficar lá retidas na estrutura final, mais resistência o amálgama vai ter, tá? E um aumento do teor de cobre, ele tende a reduzir essa fase gama 2. E é por isso que as ligas de alto teor de cobre, a fase gama 2, ela praticamente ela é muito diminuída, praticamente não existe, tá? Porque com a presença do cobre, a fase gama 2, ela dá, com o aumento do cobre, né, a fase gama 2, ela dá uma desaparecida ali. E isso vai promover melhorias muito significativas nas propriedades do amálgama, tá bom? Só que, beleza, o cobre é maravilhoso, mas o que é que acontece se a gente
aumentar muito o cobre, por exemplo. Se o cobre é maravilhoso, vou aumentar horrores aqui o cobre e vai dar tudo certo. Não dá, porque vocês se lembram que o cobre ele vem para substituir uma parte da prata, não é isso? Se a gente substitui uma parte da prata e a concentração do cobre é muito, muito alta, a concentração da prata vai diminuir, porque vai estar sendo substituída pela concentração do cobre, não é isso? Só que quando isso acontece, quando acontece uma elevação, né, muito grande do cobre, uma diminuição muito grande da prata, esse amálgama vai ficar com uma grande, grande, grande corrosão. Então, isso não é desejável. Então, tudo, na verdade, é muito bem calculado para não ficar nem muito cobre, nem muito prata, tudo muito proporcionado direitinho. Vamos lá, para o próximo slide. Como eu falei, né, da proporção, que tem que ser tudo muito bem proporcionadozinho, a gente entra na parte das etapas clínicas em si, onde primeiro a gente vai falar da proporção realmente, tá? Que é justamente a proporção liga-mercúrio, que vai ser usada nessa mistura, né, nessa amalgamação, tá bom? Esse é o fator que mais influencia no resultado final. Justamente por isso, porque não dá para você ter muita concentração de um componente e pouca concentração de outro, tá bom? E além de tudo isso, se a gente não proporciona direito, no final vai ter uma grande mesmo, assim, concentração de mercúrio. Por quê? E por que que isso é ruim? Por que que o mercúrio é ruim? Gente, não é que o mercúrio é ruim, tá? É só que o excesso ou a falta dele vai causar alguns inconvenientes, como, por exemplo, o enfraquecimento mecânico dessa restauração, a facilidade de uma corrosão, tá? E aí também tem a questão da liberação maior de mercúrio, né, ali dentro daquela cavidade. E aí é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a proporção, tá? Por isso que é uma das principais fases. E aí o objetivo é realmente estabelecer essa proporção exata, né? Para que fique com a menor quantidade de mercúrio, porém que ele ainda seja suficiente para ter as melhores propriedades mecânicas ali e de manipulação. Show de bola? Tá dando para entender, gente? Tudo certinho? Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a trituração. Então, a gente falou da primeira, que é a proporção, e agora a gente vai chegar na parte da trituração. A trituração, ela tem como objetivo principal obter aquela massa brilhante, bonitinha, condensável, né, linda que a gente conhece. E aí, o que é que essa trituração causa? Ela desencadeia a reação principal, que é da liga com o mercúrio, né? De modo que se possa realmente obter essa massa plástica coesa, tudo lindo, beleza? O tempo de trituração que a gente faz depende muito da habilidade do dentista, só que não costuma ser mais de 30 segundos no geral, belezinha? Quando a trituração é insuficiente, vai causar o que a gente chama de subtrituração. Isso já caiu bastante, tá? O que é que essa subtrituração vai causar? Ela deixa a mistura ali, o amálgama, muito esfarelado. E aí isso vai ocasionar o quê? Uma restauração enfraquecida, né? Uma superfície mais granulosa, assim, após a escultura, você não vai perceber uma coisa muito lisa, muito brilhante, né? Isso vai aumentar a probabilidade de corrosão e de manchamento dessa restauração. Então não é interessante você triturar de menos. Quando a gente tritura de forma correta, aí apresenta esse brilho, né? Esse aspecto super uniforme ali no amálgama. E aí é quando tá realmente, quando tá esse brilho e uniforme, é quando ele tá certinho, quando ele tá ok. E quando a gente tritura em excesso, vai causar uma super trituração, né? Como o nome já está dizendo. E aí a massa, essa massa, ela vai ter um brilho maior, vai ser aderente, só que ela vai ser bastante quente. E esse brilho ele vai se perder muito rápido, né? E o tempo de trabalho ele fica muito curto. Porque quer queira, quer não, a gente já está ali trabalhando nele há muito tempo. Quando a gente leva para a boca, a gente não consegue, na maioria das vezes, fazer todas as etapas da melhor forma correta. Certinho? Próxima etapa agora.
Vamos para a condensação. Gente, a condensação é justamente aquela parte que a gente faz a adaptação na cavidade, né? Diminuindo ao máximo as fases que são ricas em mercúrio e a porosidade daquela restauração de amálgama, certo? É muito importante que o campo operatório, ou seja, o dente em si, seja mantido completamente seco durante todo o procedimento. E eu vou chegar lá explicando para vocês por que tem que manter seco quando a gente for falar da expansão tardia, tá? Mas é muito importante também a gente saber que após essa condensação, a superfície tem que estar brilhante. É isso que a gente precisa saber. E também, né, que quanto maior o tempo decorrido entre a trituração, ou seja, entre a fase da trituração e a fase da condensação, mais fraco o amálgama vai se tornar. E, além disso, né, a condensação de um amálgama que já começou a cristalizar, ou seja, já está ali ficando mais duro, vai fazer, né, uma fratura e uma desintegração da matriz muito mais fácil, tá bom? E é isso, belezinha? Vamos para a próxima etapa, que também são as últimas dessa parte, que são as esculturas e os acabamentos. Gente, essas etapas, elas têm como um principal objetivo simular a anatomia, tá? Mas a gente não precisa reproduzir todos os detalhes, como numa restauração de resina composta, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente reproduz todos os detalhes, a gente arrisca de ter uma espessura muito lisa, muito fina daquele material ali nas paredes, né? A gente está ali fazendo de tudo para fazer uma escultura linda e o amálgama está ali ficando fininho, ficando fininho. Isso aí pode causar certas fraturas, né? Durante a mastigação, beleza? E, além disso, a etapa de escultura é muito ideal que não comece até que o amálgama esteja suficientemente cristalizado para você conseguir, né, fazer a escultura, mas também que não esteja muito já cristalizado para que você realmente consiga dar a escultura da melhor forma correta, beleza? Junto da escultura, a gente faz a brunidura da superfície e das margens. E o que é brunidura? Brunidura é o ato de brunir. O que é brunir? Dar brilho, né? Lustrar. É isso que significa brunir. E aí a gente vai lustrar a superfície, né? E finaliza com um polimento final ali, que deve proporcionar, né, aquela superfície que seja o mais lisa possível para prevenir corrosão e tudo mais. Belezinha? E aí vamos lá para as próximas. Agora a gente vai para as propriedades do amálgama propriamente dita, porque é o que cai muito, muito mesmo, tá? A primeira propriedade que a gente vai falar é a estabilidade dimensional. O que é essa estabilidade dimensional? O amálgama, ele pode se expandir ou ele pode contrair. Vai depender da sua manipulação. Quando ele contrai em excesso, a gente geralmente tem uma restauração que pode ser mais propensa à infiltração, a um acúmulo de placa, a cáries secundárias, né? E uma expansão excessiva, né? Com o contrário, ele expandiu demais, pode causar uma pressão na polpa, como a gente já sabe, e uma sensibilidade pós-operatória, né? Só que essa expansão do amálgama, ela só vai acontecer se tiver mercúrio suficiente, né, presente. Então, por exemplo, se a gente tem mercúrio demais, a gente vai ter uma maior expansão, tá bom? A contração, ela geralmente vem por conta de tempo longo de trituração, partículas menores, isso aí geralmente favorece mais a contração. Show? E agora a gente chega na parte que mais cai. Sem dúvidas nenhuma, a propriedade que mais cai é essa aqui, prestem muita atenção. A estabilidade dimensional. Por que isso cai muito? Gente, quando eu colocar no material que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar algumas questões e vocês vão ver que cai de bolo isso, que ele cobrando sempre qual é o composto químico que causa, né, que tem maior relação com essa estabilidade dimensional, tá? Quando a gente utiliza, né, amálgamas contendo zinco e a gente contamina ele com a umidade excessiva durante tanto a trituração como a condensação, pode ocorrer um fenômeno que a gente chama de expansão tardia. Então, a expansão tardia, ela é intimamente ligada ao zinco.
e ela vai ocorrer de 3 a 5 dias depois da inserção ali do amálgama, e ela pode continuar se expandindo por meses, tá? Então, tendo em vista que esse fenômeno da expansão, ela só acontece depois de 3 dias, isso significa o quê? Que se você fez uma restauração ontem e o paciente hoje chegou reclamando, olha, eu tô com dor, aí você não vai investigar expansão tardia, né? Foi ontem. Você investiga um contato prematuro, né? E geralmente é mais fácil de resolver. Você só vai considerar que essa dor, né, essa pressão que ele está sentindo pode ter sido causada pelo fenômeno da expansão se fizer mais de 3 dias que você fez essa restauração. Beleza? Mas mas o que é que vai causar essa expansão tardia em si? Você sabe que é quando a saliva, né, a umidade entra em contato com o amálgama que tem zinco na composição. Mas como que isso acontece? Gente, é assim. O hidrogênio produzido pela ação eletrolítica que envolve o zinco do amálgama e a água, ela não combina com o amálgama. Ele forma depósitos, vários depósitos, aumentam a pressão ali interna, tá? E causam o que a gente chama de creep do amálgama, que a gente vai chegar lá. A principal fonte é justamente essa contaminação por saliva, porque muita gente negligencia a etapa do isolamento absoluto, né? Então, ocorre ali a contaminação por saliva, esse hidrogênio vai ser responsável por causar isso no zinco, né, junto com a água, e aí vai causar esses depósitos que vai aumentar a pressão interna ali no dente. Show? Belezinha. Então, agora vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade que a gente vai falar é a resistência mecânica, tá? A falta da resistência mecânica é um dos pontos mais incertos quando a gente fala da presença, né, da restauração de amálgama ali na boca. E tem alguns fatores que podem diminuir essa resistência mecânica. Entre eles, a gente pode citar justamente a sub- ou supertrituração, como a gente falou em alguns slides atrás, né? E também uma alta concentração de mercúrio. O que a alta concentração de mercúrio vai ocasionar? Uma maior formação da fase gama 2, que é justamente aquela fase que a gente quer eliminar, né? E aí, como resultado dessa alta concentração de mercúrio, a incidência e a severidade ali daquela fratura, a fratura vai ser mais severa, vão aumentar, né? Conforme a restauração de amálgama vai envelhecer ali dentro da boca do paciente. Por isso que a gente precisa fazer de tudo para minimizar a quantidade de mercúrio que vai sobrar no fim de todas as etapas, certo? Como que a gente minimiza? As partículas que são de limalha, os amálgamas que são de limalha, a gente faz uma maior pressão de condensação, tá? Para poder eliminar, assim, fazer aflorar esse excesso de mercúrio. A gente faz bastante pressão. Só que, geralmente, essa pressão na limalha a gente faz até o paciente estar aguentando, certo? Só que essa pressão, ela não deve ser aplicada nas partículas de ligas esféricas, tá? As esféricas a gente condensa com a menor pressão, até porque ela tem menos mercúrio, então já não tem tanta necessidade da gente ficar ali perturbando o paciente, né? Para poder eliminar esse mercúrio. Ligas esféricas, só vantagens por aqui. A próxima é o creep, tá? O creep, vou chegar lá aqui agora. O creep. Gente, o que é o creep do amálgama? A gente escuta falar muito desse creep do amálgama. O que é creep? É o escoamento, né? O escoamento do amálgama. É quando aquele material que é sólido, ele vai lentamente ali, sofrendo uma deformação plástica, enquanto ele vai sendo submetido à pressão. E aí a gente tem como regra que quanto maior o valor desse creep, maior o grau de degradação marginal. Então, o creep não é uma coisa que a gente deseja, tá? O que aumenta esse creep? A maior presença da fase gama 2. Gente, a fase gama 2 é a inimiga do amálgama, né? Vocês estão vendo. Tudo é afetado pela gama 2. Resistência, creep, tudo pela gama 2. Quando um amálgama escoa, é a fase gama 1, geralmente, que sofre aquela deformação plástica. Só que aí a gente precisa lembrar que as maiores taxas de creep são realmente relacionadas à presença maior da fase gama 2, certo? Sempre da fase gama 2.
Via de regra, as questões abordam essa gama 2. Tá? Vocês resolvendo as questões, vocês vão perceber isso. A próxima propriedade é a resistência à corrosão e ao manchamento. A gente precisa lembrar que quando a gente tem ali um amálgama, a gente está passível, né, de ter um certo grau de corrosão. E essa corrosão, ela é mais acentuada quando tem baixo teor de cobre, tá bom? Esse processo de corrosão, ele pode ser evitado por conta da ausência da fase gama 2, então a presença geralmente de altos teores maiores de cobre costumam realmente melhorar essa questão, né, de corrosão. O que a gente precisa lembrar da parte de corrosão? Que quando ocorre o processo de corrosão, que é inerente ao amálgama, tem uma liberação ali de mercúrio. O que esse mercúrio vai fazer? Gente, se um paciente tiver restaurações de ouro na cavidade bucal, vai ter um grande problema, que é uma contaminação e um enfraquecimento que vai ser provocado pela diferença de potencial do mercúrio livre e do ouro. Então, não é indicado. Se um paciente tem restaurações de ouro na cavidade, a gente não vai fazer a restauração de amálgama. Beleza? Show até aqui. Não vai dar certo, né? Vai ter um potencial de corrosão muito grande. Além de tudo isso, tem algumas evidências também que dizem que o amálgama de teor de cobre, alto teor de cobre, e os amálgamas de baixo teor de cobre, eles não se dão bem. Eles também têm uma grande corrosão. Por quê? Porque eles geralmente têm um efeito catódico ali, de troca, sabe? Então, geralmente também não dá certo. Por isso que quando a gente já tem várias amálgamas, várias restaurações de amálgama, a gente geralmente a gente não vai fazer outra, né? Principalmente agora que a gente já sabe de tudo isso, que a literatura já está muito mais avançada, geralmente a gente não sabe do que foi feito, como foi feito, e a gente realmente prefere não fazer, tá bom? E agora nós vamos chegar nas considerações clínicas. Já estamos perto de acabar. O que a gente precisa saber de clínica, assim, no geral? A gente já passou pela parte da composição química, agora a gente chegou no nosso dia a dia clínico. Duas coisas. Primeiro, que a gente geralmente usa verniz, né, junto com amálgama, então verniz cavitário, para reduzir essa infiltração, que geralmente ela é bem presente, tá? Então a gente usa esse verniz. Quando a gente não usa o verniz, a gente está passível de ter uma infiltração maior. E além disso, a gente pode utilizar uma técnica bem legal, que é a técnica do amálgama adesivo, tá? Ela é uma técnica, um método muito recente, muito promissor, que pode trazer, né, para um futuro, assim, uma possibilidade de realizar preparos mais conservadores. Só que esse futuro não vai chegar porque o amálgama já está sendo desutilizado por fatores que eu vou chegar lá no próximo slide, tá bom? Mas, no geral, o amálgama adesivo seria uma grande alternativa, uma alternativa muito boa, para proporcionar preparos cavitários mais conservadores, tá? Não ia precisar daquelas características retentivas muito grandes, beleza? E o amálgama adesivo, ele também está associado a uma diminuição ali da sensibilidade pós-operatória, tá? Ela elimina os materiais de forramento, ela minimiza a microinfiltração, então só vantagens, né? Ela só não vai ser indicada em restaurações extensas, que envolvem cúspides ali de trabalhos, né? Cúspides que são submetidos a grande resistência mecânica, e em dentes também de prognósticos ali duvidosos, a gente também não costuma aplicar. E aí, também com relação às considerações clínicas, a gente chega na nossa polêmica, né? Trocar ou não trocar o amálgama, que é o que a gente vê muito na vida clínica hoje em dia. Gente, para os concursos, o que é que a gente considera? Que se o amálgama estiver em boas condições, sem fraturas, sem infiltração, sem estar em área estética, não tem a necessidade de indicar a troca, tá? Por uma restauração de resina composta. Muitos dentistas realmente acreditam, tá, que o amálgama ele vai ali contaminar o paciente por causa da presença do mercúrio e tudo mais. Só que já saíram vários estudos dizendo que a concentração de mercúrio que tem nos amálgamas da cavidade oral do paciente não tem essa capacidade muito grande de formar condições
patológicas no paciente, tá bom? Não tem evidências médicas disso. Na verdade, tem evidências que, inclusive, você comer peixe todo dia tem muito mais risco do que você ter restauração de amálgama. Então, essa contaminação por mercúrio, ela não justifica a troca da restauração, tá bom? Então, se você se deparar com um dentista dizendo, vamos trocar aqui porque senão você vai ser contaminado pelo mercúrio, você vai desenvolver doença. Gente, não tem evidência científica disso, tá bom? Aí, beleza, mas se ele é seguro para o paciente, por que ele está caindo em desuso? Gente, teve uma convenção de vários países, chamada Convenção de Minamata, que eles entraram em um acordo que iam reduzir, né, o uso de mercúrio na saúde, na área da saúde. Por quê? Porque também tem a questão da contaminação da equipe, ou seja, a gente está tendo muito mais contato com o amálgama do que com a parte mesmo, mercúrio líquido ali, do que o paciente, então a gente está passível de contaminação. E também tem a questão ambiental, né? Tem a questão do meio ambiente. Então a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, né? Por isso que o uso do amálgama vem sendo significativamente reduzido em todo o mundo, tá? É por isso. E aí a gente chega na parte final que a gente fala como que a gente vai descartar esse amálgama. Beleza, ele atinge o meio ambiente, ele é ruim e tal para as nossas águas, mas como que a gente faz esse descarte? Então, isso cai muito, tá? Muito. Gente, a gente precisa saber principalmente que os excessos de mercúrio, então, restos de trituração, cápsula descartável, restos de condensação, tudo isso a gente coleta e armazena em potes hermeticamente fechados, tá bom? Aqueles resíduos que são inerentes, que vão mesmo pelo sugador, né, vão ali para a rede, a gente instala filtro ali naquele sistema de sucção, ou então no ralo mesmo, e aí esses restos também devem ser armazenados ali nos potes hermeticamente fechados, tá? Esse descarte, ele geralmente é realizado por uma empresa especializada, ou seja, você não vai jogar uma amálgama no lixo, você não vai jogar uma amálgama no ralo, tá? Isso já foi questão anterior de concurso. E além disso, em hipótese alguma, a gente pode esterilizar amálgama, porque ele libera muito mercúrio, tá bom? Esterilizar Não sei por que a pessoa esterilizaria amálgama, mas já caiu em concurso que não pode de jeito nenhum ser submetida a altas temperaturas, tá? Adicionalmente a tudo isso, além do descarte, é muito, muito mesmo indicado que a equipe de saúde, então o auxiliar, o cirurgião dentista, o técnico, façam frequentemente, né, aqueles que têm muito contato com a amálgama, façam constantemente o monitoramento da presença de mercúrio, tá bom? Basicamente, tudo que vocês precisam aprender para resolver uma questão de amálgama estava aqui nessa aula, certo? Eu não vou chegar e falar tudo. Então, tudo que você precisa fazer, você mexe assim, você faz isso, porque isso não cai. Eu estaria enchendo linguiça aqui para vocês. Então, as questões, vocês vão ver, né, quando vocês se depararem com o concurso, vocês vão ver que as questões são sobre essas coisas. Então, o que é que cai muito? A presença da fase gama 2, o que é que ela tem de ruim? O que é que causa a expansão tardia? Qual é o composto que causa a expansão tardia, que é a contaminação de uma amálgama com o zinco, com a saliva, certo? Isso cai muito, muito mesmo. Algumas etapas caem muito também, e as propriedades, né? O creep, a resistência, o que é que afeta a resistência, subtrituração, supertrituração, cai bastante. E é isso, certo? Você vê ainda caindo bastante amálgama, e é sempre com relação a isso, porque tem muita gente que não tem mais essa prática clínica, então eles não pegam mais no pé sobre isso, tá bom? Mas isso acontece também com outros assuntos. Por exemplo, etapa por etapa de fazer uma restauração, cai pouco, cai menos, cai mais propriedades, tá bom? Amanhã eu vou colocar todos esses slides, todos, tá? Lá no nossos stories, eu vou colocar um link do Drive para vocês terem acesso a esses stories. E o que é que eu vou fazer? Embaixo de tudo que eu dei aqui, eu vou colocar várias questões, certo? E aí eu não vou colocar as respostas das questões, e eu não vou comentar também sobre essas questões. Se vocês quiserem saber, se vocês aprenderam, se vocês já sabem sobre amálgama, se vocês também quiserem assistir essa aula, depois eu vou disponibilizar ela lá no nosso perfil, tá bom? Antes de responder as questões. Mas para você saber se você acertou ou não as questões, você vai ter que participar da nossa Odontoclass,
que é que vai ser a Odontoclass? Gente, vão ser 3 dias de aulas, tá? Com eu e mais 2 professores da nossa equipe, onde a gente vai trazer 2 matérias super importantes, além da matéria de odontologia. Então, a gente vai trazer raciocínio lógico, que vocês sabem que são questões difíceis, né? Vocês consideram difícil, fiz até enquete sobre isso. E questão do SUS. Então, raciocínio lógico é muito difícil e SUS cai muito. Então, por isso que eu estou trazendo, né, nossos 2 professores da nossa equipe para nos ajudar nisso. E aí, se vocês quiserem, né, saber se vocês acertaram, vocês vão ter que chegar lá na minha aula, que eu vou resolver as mesmas questões que eu vou mandar para vocês, que eu vou colocar lá nos stories, eu vou resolver nessa aula, tá? A Odontoclass vai acontecer do dia 16 ao dia 18 de janeiro, sempre às 8, certo, da noite. Mas quem participar, né, estiver inscrito lá, estiver no nosso grupo do WhatsApp, vai receber brindes PDFs, mapas mentais e várias outras coisas super exclusivas. Então, se você ainda não se inscreveu na nossa Odontoclass, se inscreve, tá lá no link da nossa bio, tá? Entra no WhatsApp, fica lá aguardando e quando estiver mais perto a gente vai mandando esses materiais, a gente vai mandando essas aulas e aí vocês vão ter acesso a absolutamente tudo que vocês precisam para resolver questões de raciocínio lógico, de SUS e de odontologia. Lembrando que na parte de odontologia não vai ter só dentística, tá? Então eu tô pegando com todos os professores as questões para a gente resolver juntos, para a gente explicar, tá? Então vai ser uma aula super completa. Eu aguardo vocês lá na Odontoclass. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? Lembra que só entrando no grupo que você vai ter acesso a tudo, tá bom? E aí amanhã, eu prometo que amanhã de manhã, por volta das 9, eu tô colocando tudo que eu falei nessa aula num PDF e colocando para vocês lá nos stories, tá? Um link do Drive, onde vocês vão poder baixar esse PDF e resolver essas questões. Vou colocar tudo que a gente falou nas questões, tá? Não são questões. Vocês vão ver que tudo que a gente falou tá lá nas questões, porque realmente é o que cai. Mas a resolução em si, eu vou resolver com vocês lá na aula 3, tá bom? Gente, essa foi nossa última live do ano. Última live, nossa. O ano foi incrível, né? Incrível. Eu gostei muito de 2022. Para mim foi muito bom. E foi muito bom estar com vocês. Eu espero estar com vocês em 2023 também. A gente está vindo com muita novidade, né? Vocês sabem. Quem está acompanhando a gente nos stories sabe que a gente está vindo com muita coisa boa para 2023. Então, tô revelando isso aos poucos, né, para vocês. Mas eu vou chegar lá, né, onde eu vou revelar tudo para vocês. E em 2023 eu espero estar com vocês, espero participar da aprovação de vocês. Nosso time de professores está aí, né, nesse empenho de fazer de tudo para vocês serem aprovados. E 2023 é o ano de vocês. Então, se vocês visam começar a estudar, continuem acompanhando a gente, se inscrevam na Odontoclass, só comece, tá? Que você vai conseguir. Hoje mesmo a gente recebeu um depoimento incrível de uma aprovada nossa em primeiro lugar, lá em BH, lá na residência de BH. A gente ainda vai postar esse depoimento, mas a gente fica muito, muito, muito feliz, né, quando acontece essas coisas. E se já tem aprovação com as nossas apostilas, imagine com tudo que a gente tá trazendo, né? Então, não deixem de se inscrever na Odontoclass, tá? De ter esse contato com a gente. E é isso, galera. Feliz ano novo para todos, né? 2023 seja incrível, seja de muita paz para todos, viu? Vamos que vamos. Sucesso em 2023 para nós. Obrigada, galera. Tchau, tchau.